Boa tarde, irmãos. Deus continue abençoando a cada um nessa tarde maravilhosa, né? Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando através da internet. Bom se você estivesse aqui para tomar a ceia conosco, né? E Deus abençoe vocês que estão aqui, que vieram também de longe para estar aqui conosco nesse culto de ceia. O irmão Cauê e a família de Lajeado não puderam chegar, mas vão vir na próxima. Estão nos acompanhando ali de Lajeado. Deus abençoe o irmão Cauê e a família. São Lucas 11, verso 17. Fizemos ontem uma visita aos irmãos em Jaquirana e também Bom Jesus, e eu quero aproveitar para pedir para vocês sempre lembrar nas suas orações da irmã Loci, irmã do irmão Nilton de Bom Jesus. Um câncer, o impossível para a medicina, mas o possível para Deus, né? Também lembrar do irmão Derli, que está no hospital de clínica, e lembre dele nas suas orações para que Deus tire ele daquela situação, né? São Mateus capítulo 11, versículo 17. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Grande Deus, soberano Pai celestial, fala através dessa palavra em nossos corações. Tu conheces a necessidade de cada um de nós aqui presente, na audiência também invisível. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Reinos divididos não subsistirão. Jesus disse em São Lucas 12: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. O profeta disse: se o apóstolo São Paulo ressuscitasse hoje, eles colocariam ele no cárcere novamente. Hoje é muito fácil repetir o que ele falou. Mas se ele viesse hoje aqui, ele ia revelar o que ele tinha falado. Da mesma forma, o irmão Brana, se ele viesse hoje, eles iam colocar numa penitenciária ou em alguma instituição para loucos, porque ele não ia concordar com este mundo, né? Com todo o sistema de religião, ele não ia concordar. Por isso, as Escrituras dizem que nós temos que ter a mente de Cristo, né? Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, que Cristo possa pensar em nós, né? Ele disse ainda: não vos digo, mas antes dissensão. Então a sua vinda é uma vinda de dissensão, né? Deus é aquele que soma, né? Não o que divide, né? Agora Jesus também vem e disse: cuidais que vim trazer paz à terra. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Jesus ainda falando em São Mateus 12, verso 25, que é a mesma, repetindo 11 de São Lucas, versículo 17, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado.
toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por que a união das igrejas? Está sendo difícil unir. O governo que ganhou está procurando realmente uma unificação para poder governar. Porque dividido não pode governar. Ele disse, é como uma família dividida, né? E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Você pode ver que até o reino de Satanás ele não pode estar dividido. O reino de Deus também não está dividido. Babilônia é confusão, é divisão, pensamentos diferentes, é como política, né? Política é uma confusão, são pensamentos totalmente diferentes uns dos outros. Na mensagem 3 Classes de Crente, parágrafo 112, o profeta de Deus disse assim, Jesus disse, se Satanás pode expulsar Satanás, então seu reino está dividido. E um reino não pode subsistir. Vê? Satanás disse, ele não o pode fazer. Portanto, Satanás não pode expulsar a Satanás. Se você se converte em testemunho de Jeová, você tem que ter o mesmo espírito de testemunha de Jeová. Se você se converte no adventismo, você tem que ter o mesmo espírito. Você sabe que existem muitos grupos adventistas, que eles não podem se reunir. Eles podem se reunir só entre eles, mas eles não podem realmente todos, porque eles têm ideias diferentes. Uns são naturalistas, outros são vegetarianos, e assim por diante, nas suas maneiras de crer. É como os pentecostais, disse o profeta, estão todos divididos. Na era de Esmirna, o profeta disse, eles são como todos os demais, o reavivamento passou. Eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles formaram a organização. Falando durante todo o tempo sobre o Espírito de Deus, eles falam sobre a evidência do Espírito Santo. No entanto, eles se esquecem de que o diabo pode falar em língua também. Veja, fala sobre a evidência, esqueceram que o diabo também fala em línguas. Quando eles disseram a evidência é o falar em línguas, o irmão Brana disse, o diabo também fala. E aí? Como é que você vai saber se é Deus ou é o diabo? Se ele pode imitar a Deus. A extrema confusão de Babel está em seu meio, e eles chamam isto de Espírito Santo. Uma vez mais, eles chamam isso de Espírito de Deus. Uma vez mais, vemos o homem falando com Deus, ao invés de Deus falar com o homem. Mudou a coisa, né? Você vai vendo esses pequenos pontos. Parágrafo 58 de Esmirna. Ora, você podia desejar repreender-me nessa altura pelo que eu disse? Muito bem. Ele chama a si mesmo pentecostais e plenitude do Evangelho. Deixe-nos prová-los. No Pentecoste, o fogo veio em uma nuvem e separou-se sobre cada um deles como uma língua e caiu sobre cada um deles. Onde está, diz o profeta, o fogo? Cadê aquele fogo que caiu? Cadê aquele Espírito? Que quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Aí você encontra o povo batizando nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você encontra a igreja dando a ceia com pão azedo, aliás, com pão fermentado, com suco de uva, sem lava-pés. Então, cadê aquele Espírito Santo? Da mesma forma, perguntamos hoje. O profeta pregou que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, que ele subiu com um novo nome.
Onde está aquela pregação? Onde está aquela voz? Aonde? Nós vemos grupos e mais grupos, pastores e mais pastores. Mas onde está aquela voz, aquele selo? O diabo odeia esses 7 selos. Ele odeia esses trovões. Olha aqui. Onde está o fogo? Eles falaram em línguas. Veja só. Eles falaram em língua no Pentecoste e o povo que ouvia compreendeu. Onde está isto? Você vê até na televisão pastor falar em língua e o povo não compreende. O povo não sabe o que eles falaram. E o profeta disse, onde é que está isto hoje? As mulheres não cortavam seus cabelos, não se pintavam, não usavam slack. Onde está isto hoje? As mulheres reconheciam os seus lugares, mas onde está isso hoje? Hoje elas são pastoras. Aquilo que a Bíblia proibiu, ele nunca chamou uma pastora, uma apóstola, uma bispa. Não está escrito isso na Bíblia. Ele mesmo deu um para pastores, não pastoras. Isso é escritura. Toda a multidão de crente agiu como uma família. Os pentecostais são tão divididos quanto qualquer outro grupo da história. Se dividiram em quê? Em doutrinas, pontos doutrinários, que nem eles mesmos entendem. Nenhum homem ousou juntar-se à igreja primitiva, mas somente Deus acrescentou a igreja. Nenhum fariseu ousou se ajuntar a eles. Eles tinham ideias diferentes. Para se ajuntar àquela igreja, tinha que ter um novo nascimento, uma mudança de coração, de mente. Eles têm tantos bodes entre eles, como qualquer outro. Eles clamam estarem cheios do Evangelho, mas não o pode provar. Clamam estar cheio da mensagem, mas não pode provar. Você não vê hoje eles dizer para se afastar de nós? Mesmo entre parentes, para não ouvir o que nós pregamos, mas por quê? Que evangelho tão fraco que vocês se alimentam, que não pode ouvir o nosso, o que nós trazemos? Que mensagem tão fraca, que povo anêmico, doentio, que não pode comer o que comemos. A mensagem que trazemos. Suas igrejas estão tão vazias do poder como qualquer uma delas. Não é de gente está cheia. E o poder? E a revelação? O profeta de Deus disse ainda, suas igrejas estão tão vazias do poder. Não é de gente. Se estão cheias do Evangelho, então seria melhor admitirmos que a Bíblia cometeu um engano quando descreveu os homens cheios do Evangelho no Pentecoste. Eles cantam, há uma grande transformação em mim. Eles estão certos, porém a mudança não foi para melhor. Eles mudaram, mas não para melhor. Mudaram para pior. É tempo de voltar para Deus. Eles têm um nome de que vivem, mas estão mortos. Língua não são sinal ou evidência de reavivamento. É a evidência da morte.
Havendo língua cessarão. 1 Coríntios capítulo 13. Hoje é sinal de morte. E as pessoas hoje, se uma igreja não fala em língua, não tem Deus. Tem que falar em língua, bater no púlpito, gritar. Para dizer que tem Deus. Deus é o sétimo selo. Deus é os 7 trovões. As línguas proclamam a evidência que a religião cerimonial dos judeus tinha se acabado, que tinha começado uma nova era. As línguas hoje estão descendo o pano ou a cortina sobre as eras da igreja gentia, e o evangelho está voltando aos judeus. Veio deles e volta para eles. Mas tem que ter profeta lá. Sem profeta, a Bíblia não funciona. Sem profeta, a mensagem não funciona. Tem que ter profeta para funcionar. Se não tem profeta, é um reino dividido. O povo está falando sobre línguas, anunciando um grande movimento espiritual. Eles perderam o barco. A verdade é que se está escrevendo o fim para todas as ideias dos homens, programas e reino, e o reino de Deus está sendo introduzido. Desperte ao povo de Deus, diz o profeta. Então, esse é um tempo de despertar. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, um lugar de adoração provido por Deus, 56. Agora, as pessoas agem como se Deus simplesmente estivesse obrigado a encontrá-las, baseado na teologia delas. Deus não vai te encontrar baseado na sua ideia, na sua teologia, no que você acha. Ele vai te encontrar baseado na sua palavra do dia. Agora, as pessoas agem assim. Elas nem se associam umas com as outras. Os trinitários ou os pentecostais não se associam com os unitários, nem os unitários se associam com os trinitários. A metodista não se associa com a batista, porque uma é legalista e a outra é calvinista, de modo que não tem companheirismo algum. Isso está diante de nós. Isso estava nos dias de Jesus. Isso também estava nos dias de Moisés. Esses reinos divididos estavam ali. Igrejas divididas. Povo dividido. Família dividida. Tem que haver uma harmonia na família. Não é um puxa para um lado, outro puxa para outro. O ministério também tem que ter um só Espírito, Efésios 4. Uma só fé, um só batismo. Você tem que estar num só acordo. É como a família, marido e mulher, num só acordo. Os filhos todos seguem e têm aquele mesmo espírito, aquela mesma maneira de agir. Não precisa imitar o vizinho ou a família do outro parente. Você tem que ser você mesmo. Você não pode ser um personificador, uma família personificada, um ministério personificador. O ministério da hora. Você pode ver que quando as pessoas saem do ministério da hora, é porque ele pegou alguma capa babilônica. Ele pegou algum ciclo de prata, alguma barrinha de ouro, ele escondeu alguma coisa na sua tenda. Você pode ver que a igreja já perde o seu poder. Ela já não vence. Até que Acã sai fora. Até que ele é morto.
Aí você tem que descobrir se tem uma cã na sua família, no ministério, na igreja. Hoje tem as câmeras de segurança. Alguém disse, não, mas eu não mexi naquilo. E quem é esse homem que está mexendo? Quem é essa mulher que está mexendo? Não é você? Agora, os olhos de Deus correm sobre toda a terra. Aquilo que nós falamos no interior da casa é proclamado dos eirados. Antes da internet estar aí, Jesus já tinha falado sobre ela. Você não tem como se esconder de Deus. Hoje já não tem como esconder o homem esconder do outro. A pessoa pensa que está fazendo a coisa escondida, está sendo filmado. Pensa bem, Deus. Eles não podem ainda filmar os seus pensamentos, mas Deus filma. Porque o que Deus ouve de nós é os pensamentos. Não é o tanto que você grite, é o que você pensa. Você pensa sobre o seu irmão, a sua irmã, sobre o seu marido, sobre a sua mulher, seus filhos. O nosso pensamento tem que ser convertido. Tem que ter uma lavagem pelo sangue de Jesus Cristo. A metodista não se associa com a batista porque é uma legalista e a outra é calvinista, de modo que não tem companheirismo algum. E torce a mente das pessoas de tal modo que elas até mesmo ficam umas contra as outras. Você que tem familiar de outra fé, mesmo na mensagem, você sente o clima. Tanto que você tente se aproximar, você sente o clima. Você sente o abismo. Abraão diz para o rico, há um grande abismo que nos separa. Na terra tinha um grande abismo. E era só o negativo. Do outro lado também tinha o grande abismo. Mesmo Lázaro querendo descer aonde estava o seu irmão rico, que agora não era rico, era perdido, ele não podia. E mesmo rico, querendo ir aonde estavam os seus irmãos, voltar aqui à terra, ele não podia, havia um grande abismo. Uma separação entre ele e Lázaro, uma separação entre ele e a sua família que ainda vivia aqui na terra, brigando pela herança, por aquilo que ele tinha deixado. Tinha aquilo que o separava. Hoje é a mesma coisa. As pessoas se separam por causa de pontos doutrinários porque não nasceram na mensagem da hora. Porque só tem uma luz. Laodiceia não é luz, Laodiceia é trevas. Se você não está em Apocalipse 10, 8 a 11, na mensagem da hora, você está em Laodiceia. Irmão Brana foi o mensageiro a essa era. Agora, João, a esposa, tem a mensagem chamando para que você saia das trevas e venha para a sua maravilhosa luz. Para que você saia da confusão. É uma mensagem que Deus está te chamando para sair. E quando você sai, você se separa. E quando há uma separação, há dor, porque é uma operação. Eu estava escutando o pastor essa semana e eu disse algo aqui domingo, eu quero corrigir. Eu não sabia disso e cometi um equívoco. As duas tribos, Dan e Efraim, passam na tribulação para serem purificadas junto com as virgens nécias. Isso eu disse, mas no milênio essas duas tribos estarão também. Eu disse que não estaria, mas elas estarão de acordo com Ezequiel 38 e 39, elas estarão aqui. Vamos mais um pouquinho no nosso tema, Hebreus 7, segunda parte. Então, 53, se um lado quer fazer isso e o outro quer fazer aquilo, e o lado vence,
O lado perdedor, o que fazer acerca disso? O profeta estava falando sobre a ordem de conduta e doutrina da igreja. Mas veja até onde ele chega. Tem aquele lado que é perdedor. É como uma eleição na igreja. Há uma minoria que não quer o pastor e uma maioria que quer. Ele disse, a minoria tem que juntar-se à maioria. Porque eles têm que reconhecer que perderam. Juntar-se bem ali com o resto deles e dizer, nós estávamos errados. Então, nós seguiremos, porque o Espírito Santo tem feito essa escolha, vê? É exatamente certo, 54. Como os democratas e republicanos, enquanto permanecemos como uma democracia, como americanos, se os democratas estão no poder, os republicanos deveriam avançar com eles. Republicanos no poder, os democratas avançam, vê? É exatamente o que nos faz uma nação. Se o PL estivesse no poder, o PT tinha que avançar com eles. O PT está no poder, o PL tem que avançar. Porque senão a nação fica dividida. A economia cai, a moeda também cai. Os preços se elevam e nós sofremos. Divisão. Vamos ver o que o profeta fala. O lado perdedor tem que se juntar ao lado vencedor. Aí requer o quê? Humildade. Da mesma forma na igreja. Requer humildade. Da primeira e segunda etapa e dizer não. O que o pastor Osmar pregou no ano 2000 é a verdade. É a verdade, igreja. Não. E humildade? Para reconhecer que isso é os selos que foram revelados. É exatamente o que nos faz uma nação. Sempre que quebramos aquilo, nós quebramos nossa democracia. Correto? Os democratas dizem, eu não vou fazer nada. Os republicanos estão no poder, então nós caímos. Eu sou de Kentucky. Juntos permanecemos de pé e divididos nós caímos. Como é que a nação vai para frente? O mundo está dessa forma. Os Estados Unidos estão assim. E o irmão Brano estava falando para os políticos do seu dia. Se eles voltassem e pegassem essas fitas, se Joe Biden, Trump pegasse essas fitas e fosse escutar, a América voltaria a ser uma nação como era antes. Se o Brasil viesse a descobrir que tem uma mensagem aqui, e se humilhasse, não é citar 1 Crônica 7,14, não. Se o meu povo se chama pelo meu nome, eles nem chamam pelo nome do Senhor, nem são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, só cita a Escritura. Se eles se humilhassem, soubesse que tem uma mensagem aqui no Brasil, soubesse que tem um homem aqui que Deus está usando. O profeta de Deus disse, política corrompida, democratas, republicano e tudo, e baixeza. Chega a uma condição de baixeza, de imundície. Porque ninguém quer humilhar, um não quer humilhar para o outro. O que é isto? É um amontoado de suborno. Toda pessoa que trabalha nela, que não é nascida de novo, é do diabo. O diabo diz, cada reino do mundo me pertence. E Jesus jamais debateu com ele. Jesus não debateu com Satanás, dizendo, não, mas isso não é teu, não. Jesus concordou, era dele mesmo. Ele disse que todo reino estava sob o seu domínio. O mundo é controlado pelo diabo. E cada homem que trabalha para o governo, se ele não é um cristão,
Não interprete mal. Temos irmãos que trabalham no governo. Se ele não é um cristão, é do diabo e trabalha para o diabo. Agora, se ele é um Daniel, um Sadraque, Mesaque e Abednego, ele trabalha para Deus, porque ele está ali como luz naquela empresa, como luz naquele governo. Não é que eles não podem se converter, sim, se converte, reis se converteram, governadores se converteram, presidentes se converteram. Segundo eu ouvi de alguém, no tempo do irmão Brana, um dos presidentes da Argentina foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tom Hicks veio aqui, incendiou a Argentina com essa mensagem. Vocês já ouviram de Tom Hicks, da mensagem do irmão Brana? Eu estava lendo o livro de Jonas. Quando Jonas começou a pregar em Nínive, até o rei se humilhou. Colocou até os animais em jejum, porque ele reconheceu que era Deus. Quando ele ouviu a pregação de Jonas, essas nações todas cairão em Jesus Cristo, quando ele vier, haverá um milênio. Aí o Senhor será o rei sobre toda a terra. Discernindo o corpo do Senhor, 43. O profeta disse, é como uma menininha. Já viu ele falando sobre discernimento? Sobre boas intenções? Às vezes nós temos boas intenções e nada de discernimento. Suas intenções são boas, mas seu discernimento está como do Oriente ao Ocidente. Está longe da verdade o seu discernimento. Também com uma menininha que estava caminhando pela rua, encontrou um gatinho, o qual estava molhado e quase congelado. E ela o levou para casa, abriu a porta do forno e colocou ele ali dentro para que se esquentasse. Ligou o forno. Aí vocês podem imaginar o que aconteceu com o gatinho, né? Ela acendeu o forno, botou o gatinho lá dentro para poder secar. Matou o gatinho. A intenção dela era boa, mas ela não tinha discernimento. E assim é na nossa fé. Onde congregamos, o que cremos, as coisas que nós falamos amém sem nenhum pingo, sem nenhum por cento de discernimento. Compartilhamos vídeos políticos sem nenhum pingo de discernimento, com boas intenções. Arrumamos inimigos. Nós não podemos estar envolvidos nessas coisas. Nós somos cristãos. Nós assistimos de longe, tem canal de televisão para você ver as notícias. Não seja participante com eles. Lê o Salmo primeiro. Suas intenções eram boas, porém seu discernimento estava mal. Se nós não tivermos cuidado, também vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. Aí vamos assar o gatinho. Aí dizemos, né, o comunismo tem vindo sobre nós. Cuidado com o comunismo. Boas intenções. E o profeta disse, o comunismo é um instrumento nas mãos de Deus. E aí, quando você se depara com essas coisas, leia o livro completo, não leia até a metade. Não leia a última página, leia todo ele. Tem gente que leu a última página da mensagem, nunca leu toda a mensagem. O mundo tem vindo sobre nós, nossas igrejas estão divididas, os homens estão se dividindo, separando-se aparentemente, não para ter fé. Tem suas discussões ásperas sobre pontos insignificantes de doutrina. E você vê que aquele povo fica tudo afiado, principalmente os dualistas, os do retorno, os que escutam só a fita.
Eles estão tudo afiados. Eles têm, cada um deles tem um parágrafo, escritura para poder provar que eles estão certos. Ninguém quer provar que está errado. Só Zaqueu que provou que estava errado. O jovem rico não foi mostrar para Jesus os seus erros. Ele foi mostrar para Jesus que ele era um homem bom, que ele era cristão. Zaqueu só disse para o Senhor: Senhor, eu tenho roubado, tenho defraudado o povo, né? Eu não tenho sido um verdadeiro, não. Eu sou errado. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. A gente quer se justificar, a gente quer defender o candidato esse, o candidato A, B, C. E a mensagem? E a palavra? Devemos nos unir de braço e de coração, e orar, e jejuar, e rogar até que Deus envie de novo ao Espírito Santo, para que possamos ter discernimento espiritual. Senão você vai assar o gatinho. Boas intenções. A última hora tem chegado. Estamos na sombra da vinda do Senhor. E a igreja não pode discernir. Tudo aquilo que o profeta falou nesse tempo, cumpriu no seu dia. Só que a Escritura tem um duplo significado, cumpre-se hoje da mesma forma. Num mundo muito mais evoluído do que os dias do irmão Branham, do que 50 anos atrás. Nós estamos na era da informática. Nós não estamos na era mais do rádio, da televisão, do trem de ferro, da locomotiva. Não, nós estamos na era do astronauta, do computador, do iPhone. Imagina aonde está a mensagem nessa hora. Teve um povo que queria voltar para o Egito nos dias de Moisés. Você sabe que o espírito não morre. Nos dias de Jeremias, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, Judá, também houve um grupo que pegou o povo e levou para o Egito. E ainda levaram o profeta junto. Disseram: tu também vai junto. Aí eles voltam para as suas denominações e levam o profeta junto. Só que o profeta é juízo. E quando eles foram ouvir a Jeremias, Jeremias disse: o rei da Babilônia está vindo. Aí ele mostrou as suas visões, né? Ele está vindo para levar vocês cativos, matar. Eles levaram o juízo junto. Vocês levaram o profeta, a mensagem, para a primeira e segunda etapa. Vocês não deveriam ter levado. Vocês levaram o juízo. Vocês levaram a mensagem para a dualidade. Não deveria ter levado. Vocês deveriam deixar o Jeremias em Jerusalém. Não, eles disseram: você vai com a gente também. Nós queremos ouvir do Senhor. E o que é que eles ouviram? A mesma mensagem. Você leva a mensagem e você abre lá a brecha, o primeiro selo, ele vai estar dizendo: o Cordeiro saiu do trono, ele subiu com um novo nome. BRANHM, é perfeito, é perfeição. É como você levou a Bíblia para a Assembleia de Deus. Lá você abre Atos 2:38, Pedro manda batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você abre em 1 Coríntios 11, você vê a ceia correta. São João 13, você vê o lava-pés. Ué, está aqui? Sim, o profeta está contigo. A não ser se você leva um livro de Mórmon, as revistas desse Testemunho de Jeová, dos adventistas. Mas se você levou a Bíblia, levou a mensagem, você levou o juízo. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé?
E assim fizeram aquele povo. Levaram o profeta com eles. Vamos levar ele conosco. Onde eu for, eu levarei meu Senhor comigo. Levarei essa mensagem comigo. O que é que você acha que um assaltante vai fazer quando ele entra no seu carro e vê uma Bíblia ali? Pode até roubar, porque ele precisa do dinheiro. Mas ele vai embora, ele não vai tirar a sua vida, não. Se ele vê uma Bíblia dentro do seu carro. Se ele vê uma Bíblia na sua bolsa, mulher, ele não leva a Bíblia. Se ele é desviado, ele vai até dizer assim, não mexe com eles, para os colegas, vamos embora. Não mexe com a senhora, não, ela está vindo da igreja. E assim Israel levou Jeremias junto. Carrega onde você for. Eu levo no coração, mas no coração quem vê é só Deus. Mas aqui eles veem lá no seu carro, na sua casa. Quando abrir ela na sua casa, não deixa aberta, leia, depois fecha. Quando abrir, leia. Alimente a sua alma. Vai vir tempo, hein, que nós não vamos poder ler essa palavra. Nós vamos agora para a parte da ceia. Deus abençoa o irmão Algemiro e a irmã Antônia. Eu vou pedir eles para vir aqui. Vem cá, irmão Algemiro, irmã Antônia. Eles foram falar comigo no escritório. Eles já são da mensagem. E estão gostando das nossas reuniões, né? Pode chegar aqui. Deus abençoe vocês. São bem-vindos aqui no nosso meio, né? Só estou apresentando eles para a igreja, né? Eles já conhecem essa mensagem e foram trazidos pelo nosso irmão Ronaldo Ramos, né? Deus abençoe. Obrigado, viu? Fique à vontade. São Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Nós vamos orar pelos elementos da ceia. Curvamos nossas cabeças. Pai Celestial, com o perdão dos nossos pecados, estamos aqui diante de Ti, meu Pai. Nós temos trazido o Senhor conosco, porque quando leva um profeta, leva a Deus, leva salvação e juízo. Senhor Deus,
muito obrigado. Porque se nós não tivéssemos profeta, nós não sabíamos sobre a ceia com vinho forte, pão asmo e lava-pés. Nós não sabíamos do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Nós não sabíamos do batismo do Espírito Santo. Abençoa teus filhos e filhas aqui presentes, também através da audiência invisível. Dê a tua graça, a tua bênção para cada um que estarão vindo para tomar a ceia do Senhor. Pai, aqui está o pão asmo, para representar o corpo, para representar a carne que foi ferida por nós no Calvário. Eu oro e consagro este pão em nome do Senhor Jesus Cristo, para o fim que será destinado. Pai celestial, aqui está o vinho forte para simbolizar, representar o teu sangue. Eu oro e consagro esse vinho que teus filhos vão tomar como símbolo do teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão. Pedimos às irmãs, para vir. Pode sentar e as irmãs venham em ordem para tomar ceia. Pode pegar um pedacinho de pão e comer. Já leva o copinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o seu nome. Também em Franca, hoje tem a ceia do Senhor às 19 horas, o culto. Pode vir os irmãos? Pode levar o copinho.